Olha, eu acho que a reforma política deveria ser feita neste momento, e o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, ele tem dito isso, que eu acho que deve ser feita a reforma possível. Se nós optarmos por fazer a reforma ideal, talvez não saia absolutamente nada, né? Porque vai despertar nesse momento muitas divergências no parlamento, e aí podemos ficar no mesmo ponto. Então, a avaliação que o presidente Eduardo Cunha tem feito, eu acho que ela é interessante, do PMDB do Rio de Janeiro, no sentido de que a gente faça a reforma possível. Então, se pegue alguns pontos da reforma política que tem uma certa convergência, que tem um certo acordo, e que se vote esses pontos. Não vai deixar a política brasileira da maneira ideal, mas quem sabe melhore algumas coisas. Então, por exemplo, a questão do voto distrital, o PMDB tem dito no distritão também, alguma coisa nesse sentido, acho que vai melhorar. Os mais votados vão se eleger, a gente vai acabar, por exemplo, com aquele efeito tiririca, né? Que é a situação onde elege um candidato aí... Muitos votos, né? Muitos votos, e você acaba elegendo deputados aí com 5, 10 mil votos, e outros deputados com 150 mil votos não se elegem. Então essa primeira proposta, ela fala que o mais votado se elege. Então o mais votado se elege, eu acho que já é interessante, porque vai acabar, até mesmo por parte dos partidos, essa questão de querer aí popstars, né, que é o caso do Palhaço aí, né, para puxar outros candidatos, outros deputados. Eu acho que já é um primeiro ponto interessante. Com relação ao financiamento de campanha, a proposta do PMDB, ela coloca que se seguiria a atual situação em que permite o financiamento público e privado, e o privado tanto de pessoa física como de pessoa jurídica, mexendo aí nos percentuais que cada empresa ou pessoa física pode permitir. E também eu acho que outro ponto que já existe um certo consenso é com relação ao fim da reeleição, e eventualmente, então, o mandato sendo de 5 anos, né, sem reeleição. Acho também que é um ponto que já tem uma certa convergência e que poderia ser votado, e que eu entendo também ser interessante. Aí, pessoalmente, é uma questão pessoal, eu não concordo muito com a coincidência das eleições. É uma proposta que está aí, que seria, então, ter uma eleição no mesmo ano, na mesma data, de presidente a vereador. Eu não concordo muito com essa posição, porque eu acho que a eleição para prefeito e para vereador, ela seria engolida pela eleição nacional. Você imagina, Dayan, que o candidato a vereador, ele vai ter aí, nós teremos anos que nós teremos votos para presidente, governador, senador, muitas vezes 2 senadores, né, a cada 4 anos seria, né? Deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereador. Nós estamos falando de 8 votos, tá? O meu receio é que na cabeça aí da população em geral, isso fique uma salada de frutas aí completamente incompreensível, né? E discutir ao mesmo tempo a realidade do Estado, a realidade do Brasil e também a realidade do município na mesma hora, eu acho que não é o mais vantajoso. Então, é uma opinião pessoal, até um pouco diferente da orientação partidária, né? Mas é uma orientação pessoal minha, no sentido de que eu acho que nós deveríamos manter isoladas as eleições, pelo menos para prefeito e vereador. Principalmente nos municípios pequenos, eu acho que deve ter um momento em que se discuta a política da cidade. E aí a gente vai pegar daí o exemplo, nós vamos ter cadeia de TV dos candidatos a presidente e tal, e não vamos ter os prefeitos nas pequenas cidades, né? Daqui a pouco vai ter gente que não vai saber nem quem é o candidato a prefeito da sua cidade, porque a grande mídia, que acaba monopolizando as discussões em muitos momentos, vai discutir quem? A eleição para presidente, um pouquinho da eleição para governador, e as outras eleições vão passar batido. E eu acho que a falta de informação é a primeira coisa para tomar uma decisão errada, né? Então eu vejo que deveria ser mantido datas diferentes, embora seja favorável, 5 anos sem reeleição. 5 anos daria para fazer, então, o candidato faz ali o seu trabalho, vai ter que trabalhar outras lideranças, né? Então, isso aí também favoreceria lideranças surgirem um tempo mais rápido, né? Sim, sim, até porque eu vejo o seguinte, eu acho que a reeleição até agora, ela não foi ruim para o Brasil, né? Quando ela surgiu no ano de 98, para a reeleição, principalmente do presidente Fernando Henrique, eu acho que era um momento interessante para a reeleição, porque nós precisávamos ter um aprofundamento e uma consolidação da democracia no Brasil. Eu acho que o fato de continuar mais 4 anos no governo Fernando Henrique e também depois os 8 anos do governo Lula, eles aprofundaram a democracia brasileira.
né? Então acho que ela teve o seu papel, a sua valia, não vejo que tenha sido uma decisão equivocada para aquele momento. No entanto, para esse momento, e dado as atuais circunstâncias que a gente percebe no cenário político brasileiro, acho que cabe agora uma redução dessa possibilidade, que é de 8 anos, tendo aí 5 anos como o ideal. Como eu disse, né, Daiane, se nós formos discutir a reforma ideal, e eu for colocar aqui as minhas proposições, eu acho que teriam coisas bem mais profundas. Eu acho que o Brasil deveria voltar a discutir a questão do parlamentarismo, por exemplo, porque a nossa Constituição de 88 ela foi feita no modelo parlamentarista, e depois a gente teve o presidencialismo. Então a gente ficou meio que com o Frankenstein, né? Um pouco de parlamentarismo, um pouco de presidencialismo. Isso não é positivo. Ou a gente deveria adotar o sistema parlamentarista ou até reformar nossa Constituição de maneira profunda para que nós tivéssemos ela adaptada ao presidencialismo. Para que nós não tivéssemos, por exemplo, o uso abusivo de medidas provisórias, que é o que tem sido feito no atual momento. Então, mas acho que se nós partirmos para essa discussão, de discussões mais profundas, nós ficaremos como estamos e não teremos reforma política nenhuma. Então, nesse momento, acho que nós temos que fazer o possível, né? E tomara que nós tenhamos agora no mês de maio, como previsto aí pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, algumas discussões que possam pelo menos melhorar o nosso sistema político.